O vento de outono percorria as ruas de Londres com uma frieza cortante, fazendo as folhas dançarem em turbilhões dourados pelo Hyde Park. Eu voltava de minha habitual caminhada matinal, ainda com as luvas geladas e o chapéu levemente inclinado sobre a testa, quando avistei uma carta repousada na soleira de nossa porta em Whitehaven Mansions. O papel chamava a atenção de imediato. Não era da correspondência comum, mas de um tom dourado, com bordas trabalhadas e um selo vistoso que refletia a luz pálida do sol da manhã. Antes que eu pudesse me deter em minhas próprias especulações, ouvi a voz clara de Poirot vindo da sala de estar. — Ah, mon ami, você retorna no momento exato. Venha, venha depressa. Há algo que merece sua atenção. Encontrei-o sentado à sua mesa, cercado por ordem e simetria como sempre. Sua cabeça arredondada reluzia sob a luz suave e as pequenas mãos, impecavelmente cuidadas, seguravam o envelope como se fosse um artefato sagrado. Seu olhar cintilava com aquele entusiasmo discreto que eu já aprendera a identificar. Ali havia um convite que prometia aventura. — Veja, Hastings, disse ele, inclinando o papel para que eu observasse. Não é uma simples mensagem, mas um chamado de grande importância. Peguei a carta com certo cuidado. O selo trazia um brasão detalhado e a escrita elegante pertencia a alguém habituado ao requinte. Li as primeiras linhas e não consegui esconder minha surpresa. Tratava-se de um convite oficial de Raja Devraj Narayan, soberano de uma província no coração de Bengala, Índia. O convite era para uma grande exposição de arte a ser realizada em seu famoso Palácio de Mármore. — Extraordinário! Exclamei. — Como o senhor conseguiu esse contato? Poirot ajeitou o bigode com satisfação. Lembra-se do caso das falsificações em Whitechapel no último verão? Pois bem, meu trabalho chegou aos ouvidos de círculos influentes. Parece que o nosso anfitrião deseja garantir a integridade de sua coleção e julga que meus olhos atentos poderão protegê-la de infortúnios. Ele falava com modéstia ensaiada, mas eu percebia o brilho em seu olhar. Havia mais do que simples orgulho. Havia curiosidade genuína. — Então vamos à Índia? Perguntei, meio incrédulo. — Justement. Um homem deve sempre cultivar novas experiências. Além disso, quando outra vez teríamos a chance de sermos recebidos como convidados em um palácio que abriga tesouros do Oriente e da Europa? E assim, em questão de dias, estávamos a bordo de um navio rumo a Calcutá. A travessia pelo mar trouxe consigo tanto expectativa quanto ansiedade. Durante as noites tranquilas no convés, Poirot revisava mentalmente detalhes da carta, e eu sonhava com as cores, os sons e os aromas de uma terra tão distante e misteriosa. A chegada à Índia foi um assalto aos sentidos. O calor úmido envolvia o corpo como um manto pesado, contrastando com o frio londrino que havíamos deixado para trás. Nas ruas, a mistura de línguas, cheiros e cores era arrebatadora. Especiarias queimavam no ar, vendedores anunciavam suas mercadorias em voz alta, templos ancestrais dividiam espaço com edifícios coloniais. Poirot, impecável como sempre, parecia imune ao suor que já me incomodava. Ajustava o chapéu de palha e observava tudo com o interesse clínico de um cientista diante de um experimento raro. — Hastings, mon ami, veja como o caos se transforma em ordem quando observado com atenção. Cada detalhe conta uma história. Seguimos em uma carruagem luxuosa enviada pelo anfitrião. O veículo avançava por ruas movimentadas até que, enfim,
surgiram diante de nós os portões do lendário Palácio de Mármore. A visão era de tirar o fôlego. Colunas brancas erguiam-se contra o céu azul, adornadas por esculturas que pareciam vigiar silenciosamente os visitantes. Jardins bem cuidados ladeavam a entrada e o reflexo da luz do entardecer sobre a pedra fazia o palácio brilhar como se fosse feito de gelo eterno. Na entrada, fomos recebidos pelo próprio Raja Devraj Narayan, um homem de presença imponente, já na casa dos 60 anos, vestido em trajes europeus que não escondiam sua dignidade ancestral. Ele nos cumprimentou com firmeza e calor, mas seus olhos, embora gentis, carregavam uma sombra de preocupação. Senhor Poirot, Capitão Hastings, é uma honra recebê-los em minha casa. Espero que apreciem tanto a beleza da coleção quanto a hospitalidade de minha família. O Raja nos conduziu para dentro, onde o esplendor era ainda maior. Salões vastos exibiam pinturas renascentistas, lado a lado, com miniaturas indianas. Esculturas de mármore dividiam espaço com vasos venezianos. O palácio parecia um museu vivo, testemunho de gerações, de colecionadores apaixonados por arte. Foi nesse ambiente que conhecemos os demais membros da família. Arun Devraj, o filho mais velho, de sorriso encantador, mas olhar marcado por uma inquietação oculta. Pravin Devraj, o caçula, sério e estudioso, que acabara de regressar da Europa com livros e ideias modernas. A cordialidade das apresentações não escondia a tensão latente entre pai e filhos. Pequenos gestos, olhares contidos, palavras que pareciam medir cada sílaba, tudo denunciava que por trás da fachada de riqueza e cultura havia fissuras prestes a se abrir. Naquela primeira noite, durante o jantar servido em louças reluzentes e sob a luz de candelabros magníficos, senti claramente que não éramos apenas convidados de honra. Havia algo mais profundo naquela reunião. Segredos circulavam como sombras, e o palácio, por mais belo que fosse, guardava mistérios em suas paredes de pedra branca. Poirot, sentado ao meu lado, observava em silêncio cada expressão, cada detalhe, como se já estivesse montando um quebra-cabeça invisível. Quando ergui meu cálice para brindar, ele murmurou em voz baixa: "Mon ami, lembre-se disto. Em lugares de grande beleza, muitas vezes se escondem as maiores tragédias." Naquele instante, eu não poderia imaginar quão proféticas seriam aquelas palavras. O Palácio de Mármore, com toda a sua imponência, parecia à primeira vista um lugar de perfeição. Os corredores brilhavam com o polimento dos séculos, as coleções exibiam riqueza incomparável e os anfitriões se apresentavam com a cordialidade esperada de uma família nobre. Porém, conforme os dias avançavam, a diferença entre o que se mostrava aos olhos e o que se escondia sob a superfície tornou-se impossível de ignorar. Poirot notou desde cedo que os cumprimentos entre pai e filhos não eram tão espontâneos quanto aparentavam. Arun Devraj, o primogênito, exibia charme e desenvoltura em público, mas sua postura revelava traços de inquietação. O sorriso era rápido demais, e os gestos, por vezes teatrais, como se buscasse convencer mais a si mesmo do que aos outros de sua confiança. Já Pravin Devraj, o filho mais novo, carregava o ar estudioso de alguém disciplinado, mas havia nele uma reserva que denunciava ressentimentos não declarados. O Raja, por sua vez, esforçava-se para manter a compostura de anfitrião, embora seu olhar preocupado o traísse em momentos de distração. Essa tensão se intensificou com a chegada de convidados para a grande exposição.
Nobres locais, colecionadores estrangeiros e comerciantes de arte reuniam-se nos salões iluminados por lustres magníficos. Entre eles destacava-se Edward Harland, negociante europeu de peças antigas. Sua fala era polida, mas seus olhos transmitiam cálculo frio. Ele observava a família Devrage com interesse peculiar, como quem mede não apenas valores monetários, mas também fragilidades humanas. Durante os eventos sociais, a impressão de harmonia era cultivada com esmero. Servos circulavam com precisão, músicos enchiam o ar de melodias refinadas e os discursos ressaltavam o orgulho cultural do palácio. No entanto, bastava um olhar atento para perceber a contradição. Conversas interrompidas ao menor sinal de aproximação, expressões endurecidas no meio de elogios, silêncios prolongados que deixavam no ar perguntas não feitas. Poirot, como sempre, não se deixava enganar pelas aparências. Ao examinar as obras expostas, fez comentários discretos sobre detalhes técnicos que passariam despercebidos a olhos comuns. Cores ligeiramente destoantes, vernizes novos demais, assinaturas que pareciam não se encaixar perfeitamente ao estilo. Eram sinais de que algumas peças poderiam ser falsificações habilmente inseridas no acervo. Para ele, essa discrepância era mais do que casual. Indicava que por trás da ostentação da família havia operações ocultas que comprometiam sua imagem. Outro contraste surgiu na relação entre Arun e Maya Devi, renomada dançarina convidada para se apresentar durante a celebração. Em público, a jovem mantinha postura serena e elegante, mas não conseguia esconder a dureza de seus olhos sempre que cruzava com o primogênito. Havia entre eles um passado evidente, marcado por promessas quebradas e ressentimentos. Enquanto Arun buscava aproximação, Maya afastava-se com firmeza, mantendo a máscara da indiferença. O aparente distanciamento escondia um vínculo ainda pulsante, carregado de mágoas não resolvidas. A diferença entre a imagem pública e a realidade familiar manifestava-se também nos próprios comportamentos do Raja. Embora se apresentasse como um colecionador seguro de suas tradições, sua saúde mostrava sinais de fragilidade e rumores discretos apontavam para pressões financeiras crescentes. O sorriso cortês do anfitrião escondia um fardo que aumentava a cada dia. Foi durante a noite de gala, entretanto, que o véu das aparências começou a se rasgar de maneira irreversível. O salão principal, transformado em uma galeria de esplendores, recebeu todos os convidados para a exibição central. O ambiente parecia dominado pela harmonia. Luzes refletiam no cristal veneziano, vestidos cintilavam sob o brilho dourado e o vinho circulava em taças reluzentes. Mas, no instante em que Arun posicionou-se sob o maior dos lustres, a tragédia rompeu a ilusão. O impacto do cristal despencando sobre o herdeiro interrompeu bruscamente o espetáculo de beleza. A morte não deixou dúvidas sobre a discrepância entre o que se mostrava e o que de fato acontecia dentro do palácio. O objeto que simbolizava riqueza e grandeza tornara-se instrumento de destruição. A análise de Poirot foi imediata. Ele notou marcas de corte na estrutura do lustre, descartando qualquer hipótese de acidente. Também identificou odor incomum no vinho derramado ao lado do corpo de Arun, revelando sinais de substância alterada. Tudo isso expunha uma verdade inconveniente. A grandiosidade do Palácio de Mármore era sustentada por segredos, mentiras e manipulações. Com a tragédia, as máscaras começaram a cair.
Pravin, até então reservado, demonstrou sentimentos contraditórios, pesar pela morte do irmão, mas também sinais de alívio velado. O Raja, destroçado pela perda, manteve a dignidade diante dos convidados, mas não conseguiu esconder a culpa por não ter contido os excessos de Arun. Mayadevi chorou em silêncio, mas sua expressão transmitia mais raiva contida do que dor. Harland, por sua vez, desapareceu discretamente em meio ao tumulto, comportamento suspeito para quem deveria apenas prestar condolências. O episódio revelou de maneira incontestável o contraste entre aparência e realidade. O palácio, símbolo de riqueza e cultura, mostrava-se também um espaço de falsificações, dívidas e intrigas. A família, que cultivava a imagem de harmonia e tradição, estava corroída por conflitos internos e interesses pessoais. O convívio social, que parecia refinado e acolhedor, escondia alianças frágeis e rivalidades intensas. Poirot, ao reunir as primeiras observações, concluiu que a chave do mistério estava justamente nesse contraste. Nada era exatamente o que parecia. O esplendor encobria decadência, a lealdade ocultava ressentimentos, e a arte, que deveria ser símbolo de beleza, tornara-se instrumento de engano. A morte de Arun, embora trágica, não era apenas resultado de um crime isolado, mas sim o reflexo de uma rede de aparências cuidadosamente mantidas até que a realidade explodisse em pleno salão. A partir dali, a investigação se orientaria pela tarefa de desmascarar cada ilusão. Para Poirot, não bastava identificar quem havia manipulado o lustre ou adulterado o vinho. Era preciso compreender quem, entre todos, tinha mais a ganhar com o colapso da aparência para instaurar sua própria versão da realidade. Esse foi o ponto de virada, do esplendor inicial à queda literal do símbolo de opulência. O caso deixava claro que o Palácio de Mármore era, acima de tudo, um cenário de contradições. O que se via à luz dos lustres jamais correspondia ao que se tramava nas sombras. Após a morte de Arun Devraj, a atmosfera no Palácio de Mármore se transformou por completo. A tragédia não apenas abalou os convidados, mas expôs a fragilidade de uma família que tentava preservar a aparência de união. As conversas antes polidas tornaram-se carregadas de silêncios, e cada gesto revelava sentimentos contraditórios. Era nesse ambiente tenso que Poirot iniciava sua investigação, observando com atenção como laços de sangue poderiam se tornar tanto escudo quanto ameaça. O Raja Devraj mostrava-se arrasado. A dor de perder o filho mais velho era evidente, mas a forma como lidava com a situação revelava um conflito mais profundo. Ele não conseguia esconder que já enfrentara dificuldades com Arun em vida, dívidas acumuladas, comportamento imprudente e a ligação com Mayadevi haviam colocado em risco a honra da família. Ao mesmo tempo em que lamentava a perda, o Raja também carregava ressentimento por tudo o que o herdeiro havia causado. Essa contradição deixava claro que o peso da lealdade paterna fora posto à prova antes mesmo da tragédia. Pravin Devraj, por sua vez, assumiu de imediato o papel de apoio ao pai. Demonstrava dedicação, oferecia consolo e se colocava à disposição para ajudar na condução dos assuntos familiares. Aparentemente, era o filho leal e obediente. Contudo, sua postura reservada escondia uma história de rivalidade com Arun. Ele havia dedicado anos a estudar e catalogar a coleção de arte, defendendo o legado da família, enquanto o irmão mais velho, segundo sua visão,
tratava os tesouros como simples mercadorias para sustentar uma vida de excessos. A morte de Arun, ainda que dolorosa, também representava para Pravin o fim de uma ameaça àquilo que ele valorizava. Essa ambiguidade levantava uma questão inevitável. Até que ponto sua lealdade era sincera e até que ponto escondia desejo de libertar-se do peso do irmão? Poirot compreendeu rapidamente que a chave para desvendar o crime estava nas dinâmicas familiares. A relação entre pai e filhos não era apenas marcada por afeto, mas também por expectativas frustradas, ressentimentos acumulados e disputas silenciosas. O Raja depositava no primogênito a esperança de continuidade, mas via nele um problema constante. Já no caçula encontrava disciplina, mas talvez não confiança plena. O equilíbrio entre os dois irmãos, sustentado por convenções sociais, rompera-se de forma irreparável. Maya Devi, envolvida na história pela ligação com Arun, também se tornava peça desse jogo de lealdades e traições. O relacionamento entre os dois nunca havia contado com a aprovação do Raja. Para ele, a jovem, embora talentosa, não possuía posição social compatível com a família. Ao se aproximar de Maya, Arun não apenas contrariava o pai, como também reforçava a imagem de rebeldia. Maya, por sua vez, sentia-se usada por promessas que não se concretizaram. Sua presença no palácio, após a morte de Arun, trazia consigo uma mistura de dor, orgulho ferido e suspeita. Embora não fosse da família, seu papel era fundamental para compreender a extensão das tensões internas. Poirot, em suas entrevistas, buscava separar palavras ditas por dever daquelas que revelavam sentimentos autênticos. O Raja falava de amor paternal, mas deixava escapar críticas veladas ao caráter de Arun. Pravin expressava pesar, mas não escondia o desprezo pelas escolhas do irmão. Maya mostrava dor, mas em suas entrelinhas revelava raiva pelo abandono. Esse mosaico de emoções contraditórias desenhava um quadro claro. Dentro daquela família, a lealdade era frágil e a traição, uma consequência natural das frustrações acumuladas. A investigação trouxe à tona episódios reveladores. Servos confidenciaram ter presenciado discussões acaloradas entre pai e filho nos dias que antecederam a morte. Arun cobrava mais liberdade, enquanto o Raja exigia responsabilidade. A troca de acusações tornava-se cada vez mais intensa, sugerindo que o laço de sangue já estava corroído. Pravin, em momentos de confidência, admitiu a Poirot que havia confrontado o irmão sobre a venda de obras de arte para quitar dívidas. O confronto, segundo ele, terminou em insultos e ameaças. Esse relato mostrava como a rivalidade fraterna ultrapassara o limite da convivência civilizada. O detetive também analisou a herança em jogo. Com a morte de Arun, Pravin tornava-se o herdeiro direto do título e da fortuna, ainda que os bens estivessem ameaçados pelas dívidas deixadas pelo irmão. Esse detalhe reforçava a linha de investigação. Havia motivo suficiente para desejar o fim de Arun, ainda que a lealdade familiar exigisse luto. Ao mesmo tempo, Poirot percebeu a posição vulnerável do Raja. Se a morte fosse interpretada como acidente, a reputação da família seria preservada. Mas se fosse revelado como assassinato, o clã inteiro se veria manchado. O dilema para o pai era claro: buscar justiça plena ou proteger o nome da família. Essa tensão aumentava ainda mais a suspeita de que alguém dentro da própria casa tivesse motivos para manipular os acontecimentos. A presença de Harland, o negociante de arte,
acrescentava outro nível de complexidade. Sua relação com Arun era de negócios pouco claros, envolvendo possíveis falsificações. Isso levantava a hipótese de que traições familiares poderiam estar ligadas a interesses externos. Pravin e o Raja, ao descobrirem as práticas de Arun, poderiam ter visto nele não apenas um filho ou irmão problemático, mas um risco à própria sobrevivência da família. O conceito de lealdade mostrava-se, portanto, relativo dentro do Palácio de Mármore. Cada membro definia o termo de acordo com seus interesses. Para o Raja, significava manter a honra da linhagem, ainda que fosse preciso silenciar verdades incômodas. Para Pravin, era proteger o patrimônio cultural, mesmo que ao custo de relações pessoais. Para Arun, lealdade era secundária diante de prazeres imediatos. E para Maya, não havia mais lealdade possível após ser traída por promessas quebradas. Poirot, ao reunir essas percepções, concluiu que o crime só poderia ser compreendido à luz dessas contradições. O assassinato não fora apenas um ato isolado, mas o resultado de anos de conflitos internos. O lustre que caiu sobre Arun representava, de certa forma, o peso das próprias escolhas e das traições acumuladas. O palácio, símbolo de tradição, revelava-se palco de disputas familiares que destruíam os valores que deveria proteger. A partir dessa análise, o detetive traçou a linha de continuidade da investigação. Era preciso identificar quem, dentro desse emaranhado de lealdades e traições, teve a frieza necessária para transformar ressentimento em ação. Todos possuíam motivos. O pai, cansado dos escândalos; o irmão, pressionado pelo legado; a amante, ferida pelo desprezo. O desafio era distinguir quem ultrapassara o limite das palavras e decidira agir de forma irreversível. O tema da família, com suas obrigações e rupturas, estava no centro da tragédia. A lealdade, tão proclamada em público, havia se transformado em traição silenciosa. A morte de Arun não foi apenas o fim de um herdeiro, mas o desmoronamento simbólico de um ideal de unidade que nunca existira de fato. Para Poirot, restava agora seguir as pistas que conectavam esses sentimentos à execução prática do crime. Com a investigação avançando, Poirot direcionou sua atenção para um tema que emergia em cada depoimento e em cada pista: a ambição desmedida e a corrupção que ela engendra. O Palácio de Mármore, embora símbolo de esplendor e tradição, era também um terreno fértil para práticas ocultas que revelavam como a busca por poder e riqueza podia corroer vínculos e destruir reputações. As primeiras evidências vieram à tona com a descoberta de um diário secreto pertencente a Arun Devraj. Nele, transações financeiras estavam registradas em códigos que, uma vez decifrados por Poirot, mostraram um esquema de vendas de obras de arte originais substituídas por cópias. As peças eram negociadas discretamente e o dinheiro arrecadado servia para pagar dívidas de jogo e outros vícios. Essa revelação transformava o herdeiro não apenas em vítima, mas em agente de uma fraude que comprometia toda a família. O envolvimento de Edward Harland, o negociante de arte, ficava mais evidente. Ele servia como intermediário em muitas das transações ilegais. O lucro era dividido e as falsificações circulavam como autênticas em mercados internacionais. Harland admitia sua participação, mas alegava desconhecer que o Raja não estava ciente das vendas. A desculpa não convencia Poirot, que via em seu comportamento a clara marca da corrupção: interesses pessoais sobrepostos
a integridade. A ambição de Harun não se limitava ao dinheiro. Ele buscava reconhecimento social e liberdade frente às restrições familiares. Para isso, não hesitava em comprometer o patrimônio que deveria preservar. Sua relação com Maya Devi também revelava traços de ambição pessoal. Usava a proximidade com a dançarina para tentar ganhar influência e prestígio nos círculos culturais da cidade. No entanto, a incapacidade de honrar promessas corroía qualquer confiança. Por outro lado, Pravin Devraj, embora mais disciplinado, não estava isento da influência da ambição. Sua postura de estudioso dedicado escondia o desejo de assumir controle do legado da família. A cada entrevista, ficava mais claro que ele se via como o verdadeiro guardião do patrimônio, o único capaz de restaurar a honra e manter o palácio como símbolo de prestígio. Esse sentimento, alimentado por anos de frustração diante da irresponsabilidade do irmão, o colocava em posição ambígua, defensor da moralidade pública, mas potencial beneficiário da tragédia. Poirot analisava esses contrastes com frieza. Para ele, a ambição era a linha que conectava todos os personagens ao crime. O Raja buscava preservar o nome da família e manter a autoridade, mesmo que para isso precisasse esconder verdades incômodas. Harun desejava dinheiro rápido e prazer imediato, arriscando o patrimônio coletivo. Pravin ansiava por controle e legitimidade, vendo na queda do irmão uma oportunidade. Harland explorava as fraquezas dos Devraj para enriquecer. Maya, ainda que menos envolvida, tornara-se peça de manipulação nas mãos de Harun, que tentou transformar a relação em instrumento para reforçar sua posição. A corrupção se manifestava em várias camadas. Havia a corrupção material, expressa pelas falsificações e pelas transações ilícitas. Havia também a corrupção moral, presente nas decisões tomadas para proteger interesses pessoais acima da verdade. O palácio, repleto de obras-primas, simbolizava esse paradoxo. Ao mesmo tempo, guardava a herança cultural de gerações e escondia fraudes que ameaçavam destruir sua credibilidade. Durante a análise das coleções, Poirot destacou detalhes que reforçavam a dimensão da fraude. Pinturas que aparentavam autenticidade revelavam vernizes recentes. Esculturas apresentavam marcas incompatíveis com sua suposta idade. A substituição era tão bem feita que até colecionadores experientes poderiam ser enganados. Essa sofisticação demonstrava não apenas o envolvimento de Harun, mas também a colaboração de especialistas como Harland. A corrupção, portanto, não era fruto de um ato isolado, mas de uma rede bem articulada. A revelação mais perturbadora veio quando Poirot descobriu que parte do veneno encontrado no vinho de Harun tinha origem em plantas nativas, acessíveis apenas a quem conhecia as tradições locais. Isso indicava que a morte fora planejada com cuidado, aproveitando-se de recursos do próprio território. A ambição do culpado, seja quem fosse, não se limitava a livrar-se de um obstáculo. Havia a intenção de manipular todos os elementos para construir a aparência de acidente inevitável. Poirot não descartava a possibilidade de que a corrupção tivesse atingido até mesmo alguns servos do palácio. Certos acessos aos salões e ao mecanismo do lustre exigiam cumplicidade interna. O silêncio de criados que testemunharam movimentações suspeitas reforçava a ideia de que a lealdade podia ser comprada ou ameaçada. O crime, portanto, não era apenas reflexo de conflitos familiares, mas de um ambiente onde ambição e medo se entrelaçavam. A cada passo,
ficava claro que a morte de Arun era a consequência direta desse ciclo. Sua vida marcada por excessos e dívidas era insustentável e sua permanência ameaçava todos ao redor. Para o pai, representava vergonha. Para o irmão, risco ao futuro da família. Para Harland, um parceiro cada vez mais instável. Para Maya, um homem que não honrava compromissos. Cada um, à sua maneira, tinha razões para desejar que ele fosse silenciado. Mas o que diferenciava todos era a forma como lidavam com a ambição. O Raja ainda tentava equilibrar honra e sobrevivência. Pravin mostrava-se disposto a assumir o papel de herdeiro, mas talvez tivesse ultrapassado os limites. Harland via na corrupção apenas mais um negócio. Maya buscava preservar sua dignidade, recusando-se a ser usada como moeda. Poirot reuniu essas observações e concluiu que o crime só poderia ser compreendido se analisado como reflexo da ambição. O lustre que desabou sobre Arun não era apenas uma peça arquitetônica, simbolizava o peso das escolhas feitas em busca de vantagens pessoais. O veneno em seu vinho não era apenas instrumento de morte. Representava a corrupção infiltrada até nos pequenos gestos do convívio. O palácio de mármore, construído para ser símbolo de grandeza, transformara-se em palco de decadência moral. A ambição havia corroído não apenas um herdeiro, mas também a confiança entre pai e filho, entre família e sociedade, entre verdade e aparência. O assassinato, portanto, não era um ato isolado, mas o resultado inevitável de um ambiente em que cada decisão era guiada por interesses pessoais. Com isso, Poirot estava pronto para avançar a investigação para um nível ainda mais profundo. O próximo passo seria analisar como a arte, mais do que simples objeto de valor, havia se tornado o eixo de poder e manipulação dentro daquela casa. Afinal, era na arte que se refletiam tanto a ambição quanto a corrupção que marcavam todos os envolvidos. Desde o primeiro momento em que entrou no Palácio de Mármore, Poirot percebeu que a arte não estava ali apenas para ornamentar os salões. Cada pintura, escultura ou vitrine de cristais funcionava como uma declaração de poder, uma forma de afirmar prestígio cultural e superioridade social. O Raja Devraj cultivava o acervo como se fosse o coração de sua linhagem, símbolo da continuidade de uma herança que atravessara gerações. Contudo, por trás da superfície reluzente, a coleção escondia um uso muito mais sombrio, servia de instrumento de engano, manipulação e até crime. As falsificações descobertas por Poirot demonstravam que o esplendor do palácio era, em parte, uma ilusão cuidadosamente construída. Arun, aproveitando-se da confiança do pai e da inexperiência de colecionadores externos, havia vendido obras originais e colocado cópias em seus lugares. O público via a autenticidade, mas, na realidade, contemplava reproduções. Essa prática transformava a arte em uma arma de duplo fio, conferia a imagem de riqueza, mas sustentava-se em mentira. Pravin Devraj, o filho mais novo, também entendia a arte como fonte de poder. Embora se apresentasse como estudioso e guardião da herança cultural, seu interesse ultrapassava a preservação. Ele via na coleção a chave para consolidar sua posição como sucessor legítimo. Catalogar, estudar e defender as peças não era apenas exercício acadêmico, mas também forma de construir a autoridade. Ao expor as falhas do irmão e destacar a necessidade de proteger os tesouros, ele reforçava sua imagem como o verdadeiro protetor da família. Maya Devi, ainda que não pertencesse ao núcleo da família, representava outra faceta dessa relação entre arte e poder.
Sua dança era reconhecida em toda a região e sua presença no palácio conferia prestígio cultural aos eventos. No entanto, o vínculo com Arun revelou o quanto até a expressão artística podia ser manipulada. Para ele, Maya não era apenas uma companheira, mas uma vitrine viva de status. Prometia-lhe reconhecimento e ascensão, mas sem intenção real de cumprir. O resultado foi um laço quebrado, marcado pela dor da ilusão. Poirot examinou com minúcia os detalhes técnicos das peças expostas. Um Titian que exibia craquelados falsos, um vaso veneziano cujo brilho era intenso demais para sua suposta idade, miniaturas flamencas que, sob lente, revelavam pinceladas modernas. Cada descoberta reforçava a tese de que a coleção havia se transformado em uma rede de enganos. A arte, que deveria simbolizar beleza e verdade, tornara-se cúmplice da corrupção. Edward Harland, o negociante, representava o elo entre o engano interno e o mercado externo. Ele utilizava sua experiência para legitimar transações, garantindo que obras falsas circulassem como originais. Para os Devrade, sua participação era conveniente, o dinheiro entrava e a aparência de prestígio permanecia intacta. Para Harland, era uma oportunidade de enriquecer. Esse arranjo só funcionava porque todos sabiam, em maior ou menor grau, que a arte estava sendo usada como fachada. A simbologia do lustre veneziano que caiu sobre Arron não poderia ser ignorada. Mais do que um objeto de luxo, ele era o centro da galeria, um ícone de poder e refinamento. Ao ser manipulado para provocar a morte, o lustre transformou-se em metáfora perfeita. A mesma arte que conferia esplendor ao palácio foi usada como instrumento de destruição. A queda literal do símbolo expôs a fragilidade do poder, baseado em aparência. Poirot destacou que o crime não se explicava apenas por rivalidades familiares ou dívidas financeiras. O verdadeiro núcleo estava na disputa pelo controle da arte. Quem dominasse a coleção dominava também a narrativa da família, sua honra e sua posição na sociedade. O assassinato, portanto, era inseparável desse jogo. Outro detalhe relevante surgiu com a descoberta de pinturas escondidas nos aposentos privados. Algumas eram cópias grosseiras, outras, obras originais que deveriam estar expostas. Esse achado revelou que alguém dentro do palácio não apenas substituía peças, mas também acumulava uma coleção paralela. O objetivo era claro. No futuro, após a queda do primogênito e talvez até do Raja, essas obras poderiam ser reapresentadas como redescobertas, conferindo prestígio e riqueza ao novo herdeiro. Essa estratégia evidenciava como o engano não era apenas tático, mas planejado em longo prazo. A arte era usada como capital político, como moeda para influenciar círculos internacionais e como seguro contra possíveis ruínas financeiras. O palácio, que deveria ser templo de preservação, havia se tornado oficina de manipulação. Poirot analisou também o papel psicológico da arte no interior da família. Para o Raja, era motivo de orgulho. Para Arun, oportunidade de lucro rápido. Para Pravin, símbolo de legitimidade. Para Harland, fonte de negócios. Para Maya, objeto de instrumentalização. Cada um via nas obras não apenas estética, mas utilidade. Essa multiplicidade de visões explicava como o acervo podia ser simultaneamente venerado e corrompido. Durante os interrogatórios, Poirot fez questão de confrontar os envolvidos com perguntas simples, mas reveladoras. O que a coleção significa para você? As respostas variaram, mas todas revelavam interesse próprio.
Nenhum deles falava em beleza ou história de forma pura. O discurso do Raja centrava-se em honra, o de Pravin em responsabilidade, o de Harland em valor de mercado e o de Maya em desilusão. Essa uniformidade de autointeresse demonstrava que a arte, ali, já não cumpria sua função original, mas servia apenas como reflexo de ambições pessoais. A investigação mostrou, portanto, que a arte era tanto causa quanto consequência do crime. O assassinato de Arun não foi apenas eliminação de um herdeiro problemático, mas também forma de proteger, manipular ou recuperar o controle do acervo. O lustre que caiu sobre ele simbolizava a própria lógica do palácio. Aquilo que deveria iluminar acabou servindo para ocultar e, finalmente, destruir. Ao reunir suas conclusões parciais, Poirot estabeleceu a ligação entre poder, engano e assassinato. O crime era inseparável da coleção. A falsificação das peças refletia a falsificação das relações humanas. O desejo de manipular o valor das obras refletia o desejo de manipular a própria narrativa familiar. O lustre manipulado refletia o destino inevitável de uma casa que transformara símbolos de cultura em instrumentos de traição. Para Poirot, a arte não mentia, ela revelava, nas imperfeições das falsificações, o caminho da verdade. Era esse raciocínio que orientaria o próximo passo da investigação. A questão não era mais apenas quem cortar o suporte do lustre ou adulterar o vinho, mas quem tinha a visão de longo prazo de usar a arte como meio de conquistar poder absoluto, mesmo ao custo de destruir a própria família. Com as provas acumuladas, Poirot sabia que chegara o momento de dar forma ao quadro completo. O assassinato de Arun Devrage não era apenas um crime contra uma vida, mas um reflexo da degradação moral que havia se enraizado no Palácio de Mármore. Para o detetive belga, justiça não se resumia a identificar o culpado. Era também expor as contradições éticas que permitiram que a tragédia acontecesse. A primeira questão moral surgiu na figura do Raja Devrage. Como patriarca, ele sempre exaltara a honra da família e a integridade da coleção. No entanto, ao longo da investigação, ficou claro que preferira fechar os olhos a certos indícios de corrupção e falsificação. O desejo de preservar a aparência de grandeza falou mais alto do que a busca pela verdade. Essa omissão, ainda que não criminosa, configurava uma forma de cumplicidade. O Raja acreditava estar defendendo a família, mas, na prática, contribuía para que o engano florescesse. Pravin Devrage, por outro lado, apresentava-se como defensor da moralidade. Era estudioso, comprometido e crítico do comportamento do irmão. No entanto, sua visão de justiça estava contaminada pela ambição. Para ele, eliminar Arun significava não apenas restaurar a ordem, mas abrir caminho para assumir o legado. A frieza com que lidou com a morte do irmão mostrava que sua concepção de justiça se confundia com conveniência. A moralidade, nesse caso, não era universal, mas instrumento moldado conforme seus próprios interesses. A posição de Maya Devi também expunha dilemas éticos. Embora não estivesse diretamente envolvida na administração do palácio, sua relação com Arun revelava como promessas não cumpridas e manipulações afetavam a vida de uma mulher que buscava dignidade. Sua dor não era apenas pela perda de um homem, mas pela traição de expectativas. A injustiça que sofreu não estava no campo criminal, mas na esfera moral. Para Poirot, esse detalhe era importante, mostrar que a verdade não dizia respeito apenas ao assassino, mas também às vítimas invisíveis do egoísmo alheio.
Edward Harland, o negociante, simbolizava outro aspecto da corrupção moral. Seu envolvimento em falsificações era guiado pelo lucro. Ele não via problema em traficar cópias, desde que obtivesse vantagem financeira. Sua lealdade não estava em valores, mas em oportunidades. Esse pragmatismo extremo era para Poirot a prova de que a moralidade havia cedido lugar ao cinismo nos círculos que orbitavam o palácio. Quando Poirot reuniu todos no grande salão para a revelação final, deixou claro que sua investigação não se limitava ao ato físico de cortar o lustre ou envenenar o vinho. Para ele, o verdadeiro julgamento era sobre a moralidade de cada um. Ele afirmou: o assassinato de Harun não começou na noite da gala. Ele começou anos atrás, quando a verdade foi sacrificada em nome da aparência, quando a ambição se disfarçou de dever, quando a arte foi transformada em moeda de engano. Em seguida, expôs as provas que apontavam para Pravin como responsável direto pela morte do irmão. Os registros do diário, as cópias de obras escondidas em seus aposentos e as contradições em seus depoimentos confirmavam o envolvimento. Pravin cortara o suporte do lustre e usara veneno no vinho como medida dupla de segurança. Para ele, a morte de Harun era a única forma de recuperar o controle da família e da coleção. O choque tomou conta da sala. O Raja, devastado, percebeu que o filho em quem depositara confiança havia ultrapassado todos os limites. Maya desviou o olhar, consciente de que a tragédia era maior do que suas mágoas pessoais. Harlan, pálido, viu-se exposto como cúmplice indireto, embora não tivesse participado do assassinato. Poirot, no entanto, não encerrou a revelação com frieza. Ele destacou que a justiça precisava ir além da punição. O crime de Pravin deveria ser julgado, mas também era necessário reconhecer como a omissão do Raja e a corrupção de Harland criaram o ambiente propício para o ato. A justiça, meus amigos, não se limita à prisão de um culpado, disse Poirot. Ela exige que cada um olhe para dentro de si e reconheça o papel que desempenhou na construção desse destino. Para o detetive, a moralidade era tão essencial quanto a lei. A família Devrage havia se sustentado em aparências, mas a verdade precisava ser restabelecida. Não bastava apontar o assassino, era preciso desmascarar a ilusão coletiva que transformara o palácio em cenário de decadência. O Raja, em lágrimas, pediu a Poirot que garantisse que a coleção fosse preservada. Não queria que o legado de gerações fosse destruído pela mancha do crime. Poirot concordou, mas fez questão de frisar que a verdadeira preservação só seria possível se acompanhada de honestidade. Sem transparência, qualquer esforço de restauração seria apenas mais uma camada de engano. Esse desfecho colocou em evidência a tensão entre justiça e moralidade. A justiça formal exigia responsabilização de Pravin, mas a moralidade exigia reflexão de todos. A busca de Poirot não era apenas por provas, mas por lições. Ele mostrou que a corrupção não começa com grandes crimes, mas com pequenos desvios de valores. Quando a ambição fala mais alto que a verdade, a tragédia torna-se apenas questão de tempo. O Palácio de Mármore, outrora símbolo de glória, tornava-se agora exemplo de como o poder sem moralidade conduz ao colapso. A revelação pública expôs não apenas o culpado, mas a fragilidade de uma família que havia se deixado consumir por orgulho, cobiça e engano. Para Poirot, a justiça havia sido cumprida. Não porque descobriu o assassino, mas porque conseguiu trazer à luz a realidade que todos tentavam ocultar.
A moralidade, no entanto, permanecia como desafio. Era responsabilidade da família reconstruir sua honra não com aparências, mas com verdade. Ao final da reunião, quando o silêncio pairava pesado sobre o salão, Poirot resumiu sua lição em poucas palavras. A justiça é cega, sim, mas a moralidade não. Ela observa cada escolha e, cedo ou tarde, revela o que foi escondido. A investigação conduzida por Poirot no Palácio de Mármore alcançara seu ponto final. Todas as peças do enigma haviam sido organizadas e o cenário de contradições, ambições e traições estava desnudado. O assassinato de Arun Devrage, inicialmente interpretado como acidente trágico, revelara-se fruto de uma rede de interesses que corroía a família desde dentro. A verdade não apenas apontava um culpado, mas reconstruía todo o contexto em que a tragédia se tornou inevitável. O caso demonstrou de forma inequívoca como as aparências enganam. O palácio, símbolo de riqueza e tradição, era também palco de falsificações, dívidas e segredos. O contraste entre o que se mostrava aos visitantes e o que realmente ocorria nos bastidores reforçava a ideia de que a beleza arquitetônica e o esplendor artístico não eram suficientes para encobrir a decadência moral. A morte de Arun expôs essa contradição com brutalidade. O mesmo lustre que iluminava os banquetes foi manipulado para se tornar instrumento de destruição. No núcleo da tragédia estava a família Devrage, marcada por lealdades frágeis e traições latentes. O Raja, orgulhoso e preocupado com a herança, preferiu ignorar os problemas do primogênito em vez de enfrentá-los. Arun, movido por excessos e ambições desmedidas, envolveu-se em negócios ilícitos que comprometeram a coleção. Pravin, ressentido e obcecado pelo controle, escolheu transformar sua frustração em ação criminosa. A lealdade que deveria unir pai e filhos foi substituída por ressentimento, competição e desconfiança. A investigação também revelou como a ambição e a corrupção se entrelaçavam. Cada personagem buscava algo: riqueza rápida, prestígio social, controle do patrimônio ou lucro em mercados paralelos. Essa disputa contaminou não apenas as relações pessoais, mas também o próprio acervo artístico. O palácio, que deveria ser guardião da beleza, transformou-se em oficina de falsificações. O desejo de manipular a arte para ganhos pessoais espelhava a disposição de manipular pessoas e destinos. A arte, nesse contexto, deixou de ser apenas objeto estético para se tornar símbolo de poder e engano. O uso de cópias, a circulação de falsificações e até a escolha do lustre como arma revelaram que o acervo não era valorizado por sua autenticidade, mas por sua utilidade em reforçar status. O engano material refletia o engano moral. Aquele que controlasse a coleção controlaria também a narrativa pública sobre a família. Esse foi o verdadeiro campo de batalha do crime. Na revelação final, Poirot mostrou que a justiça precisava ir além da simples captura do culpado. Pravin, como executor direto do assassinato, deveria responder pelo crime. Contudo, o detetive deixou claro que a responsabilidade era coletiva. O Raja, ao priorizar a aparência em detrimento da verdade, criara um ambiente propício para a tragédia. Harland, ao intermediar negócios ilícitos, alimentara a corrupção. Maya, ainda que vítima de promessas quebradas, fora arrastada para um jogo de manipulações que também revelava o peso da ilusão. A lição central residia na relação entre justiça e moralidade. A lei puniria o assassino, mas a moralidade exigia reflexão de todos os envolvidos.
O crime não fora ato isolado, mas resultado de escolhas sucessivas guiadas por egoísmo e conveniência. Poirot expôs que a decadência moral sempre antecede a queda prática e que a justiça só é plena quando acompanhada pela verdade. O impacto da revelação foi profundo. O Raja, devastado pela traição do filho mais novo, compreendeu que sua família precisava ser reconstruída sobre novas bases. Sua prioridade deixou de ser preservar aparências e passou a ser restaurar a integridade. Ele declarou publicamente que parte das obras seria auditada e devolvida para que a coleção pudesse recuperar credibilidade. Esse gesto, ainda que tardio, representava tentativa de redenção. Pravin foi entregue às autoridades e sua imagem de herdeiro responsável desmoronou. O contraste entre sua postura estudiosa e sua frieza criminosa deixou claro que a ambição, quando não contida por princípios, transforma-se em destruição. Para ele, a busca por controle terminou em perda absoluta. Harland, exposto como cúmplice indireto, perdeu sua posição no mercado. A desconfiança generalizada manchou sua carreira, demonstrando que a corrupção, mesmo lucrativa a curto prazo, cobra seu preço no longo prazo. Mayadevi, liberta do vínculo com Arun e de suas promessas quebradas, encontrou nova força em sua dignidade. Sua trajetória mostrou que, embora não fosse culpada pelo crime, também precisaria reconstruir sua vida, longe das ilusões que haviam marcado sua relação com a família. Poirot, fiel à sua visão meticulosa, encerrou o caso com serenidade. Para ele, cada investigação era mais do que resolver um mistério. Era uma oportunidade de revelar a verdade sobre a natureza humana. No Palácio de Mármore, ele mostrou que a grandeza sem moralidade é apenas fachada e que a busca pela verdade é a única forma de restabelecer ordem. A conclusão desse episódio deixou ensinamentos claros. Aparências sustentadas por engano sempre cedem diante da realidade. A lealdade, quando corrompida pela traição, leva à ruína. A ambição sem limites transforma herdeiros em criminosos. A arte, usada como instrumento de poder, revela mais sobre a fragilidade humana do que sobre a beleza. E a justiça, quando unida à moralidade, é a única capaz de restaurar o equilíbrio. O Palácio de Mármore permaneceria imponente, mas sua história seria para sempre marcada pela tragédia. Cada corredor, cada obra e cada salão carregaria não apenas memórias de grandeza, mas também o lembrete de que a verdade sempre encontra caminho para emergir. Para os convidados que presenciaram a revelação, a lição era clara: poder, riqueza e cultura não significam nada quando desprovidos de valores. Ao deixar o palácio, Poirot resumiu sua reflexão em palavras simples, mas definitivas. A ordem foi restabelecida, mas lembrem-se, a verdadeira herança de uma família não está em suas riquezas ou obras de arte, e sim na honestidade com que encara seus próprios erros. Assim encerrava-se o caso no Palácio de Mármore. Não apenas um assassinato fora desvendado, mas toda uma teia de ilusões fora destruída. O crime revelou o que as paredes tentaram esconder, que nenhuma coleção, nenhum título e nenhum esplendor resiste quando a verdade é sacrificada.